pessoal, sejam bem-vindos a mais um Chá da Meia-Noite. Eu sou a Elise. E eu sou a Bia. E hoje estamos com mais um convidado muito especial, Paulo Hatz. Oi, gente, tudo bem? Gente, são tantas câmeras aqui que eu não sei nem pra onde olhar. Acho que eu vou olhar pra maçaneta, não sei. Eu não sei nem pra onde olho, mas pra onde estiver olhando, tudo bom, pessoal? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anti-intelectualismo, mas antes da gente chegar nesse papo, por favor, fale um pouquinho sobre você, como você começou a criar conteúdo. Eu acredito que todo mundo sabe, é o grande patrão das redes literárias. Não, que mentira, não. Sim. Quando eu comecei, tinham muitos patrões que ainda estão aí até hoje. Bom, eu falo de livro na internet tem 9 anos. Na real, eu comecei no Instagram, mas eu sou mais conhecido pelo meu trabalho no YouTube, né? Embora eu esteja em todas as redes que existem possíveis e que venham a existir no futuro também. É só procurar por Livraria em Casa. Blue Sky. Exato. Blue Sky, Threads, qualquer lugar. Eu tô em todas, tentando acontecer novamente. Mas é isso, falo de livros há 9 anos. Dei uma pausa ali na pandemia, né? E aí voltei pós-pandemia, acho que também com alguns outros formatos, uma cabeça diferente, que eu acho que se conecta muito com o tema também do que a gente quer falar aqui nesse episódio, falar um pouco sobre isso, sobre uma literatura mais leve, mais pesada, o que é o leve, o que é complexo, o que é para quem tá começando, o que é, né, o que são todas essas definições que a gente às vezes fica se discutindo, se pensando, né, muito, se questionando, e eu tô nesse momento agora de falar desses livros, mas ainda gosto de uma farofa, gosto de uma safadezazinha de vez em quando também. Então é isso, eu tô fazendo um pouco de tudo dentro do mercado literário. Ainda não fui pro lifestyle. Ainda, mas quem um sabe possível um dia. futuro, quem sabe, né? Bom, esse papo de anti-intelectualidade tá muito forte nas redes literárias agora. Na verdade, acho que em todas as artes, muito se discute sobre a forma que a gente tá consumindo artes, principalmente agora, né? Nesse caso aqui, livros. E se nós estamos perdendo a nossa conexão com os livros, a gente tá tendo uma relação mais superficial com a leitura, se as nossas leituras estão cada vez mais homogêneas, se o mercado está cada vez mais homogeneizado. Então, o que vocês acham sobre isso? Isso é uma coisa que tá acontecendo? Eu acho que vem muito também no sentido, né, de todos falarem, estamos sempre lendo a mesma coisa, mas a gente está sempre buscando a mesma coisa também. Porque eu acredito que tem muito esse movimento de não se abrir para o novo. Então eu quero ler basicamente a mesma fórmula, até quando a gente vai falar de tropes literárias, de já buscar os elementos certeiros que você quer para sua história. E aí eu acho que isso também vem, o que a gente estava falando da mão do mercado literário. A mão invisível do mercado. E do capitalismo, dando uma, enfim. Mas aí eu acho que, de certa forma, tudo isso acaba se interligando, né? Sim, eu acho que quando a gente fala de uma popularização de qualquer coisa, é natural que essa quantidade grande de pessoas que começa a consumir algum tipo de arte, como no nosso caso a literatura, ela vai virando quase que um órgão gigantesco, mas formado por muitas pessoas diferentes e que acaba, né, indo nas suas ondas, né? Então, de vez em quando é uma onda aqui da fantasia, uma onda ali do contemporâneo, do romance, etc. Que é uma coisa que acontece em qualquer outro tipo de arte, né? Quando você pensa na música, é a mesma coisa. E eu acho que é natural que a gente tenha esse comportamento muito de massa, das pessoas irem seguindo tendências e as tendências assumindo um papel muito grande. E, obviamente, a gente tem redes sociais que incentivam isso, né? Principalmente quando a gente fala de algoritmo, né? Que cada vez mais o algoritmo, até mais do que os criadores, né? O algoritmo determina um pouco do que a gente consome e acaba deixando a gente preso na mesmice. Porque, no final das contas, o algoritmo é um pouco sobre isso. É um pouco sobre te deixar na zona de conforto. Então, assim, pra gente que tá na rede social lendo ou criando, pra gente é muito necessário que a gente coloque esse gatilho de, peraí, será que eu tô indo por esse lugar de uma maneira natural, ou eu estou indo por esse lugar porque eu estou sendo pressionado de uma certa forma, né? Que é essa coisa de se desvencilha um pouco dessas amarras que a gente constrói, inclusive sobre, eu preciso ser muito intelectual e eu preciso ler os livros que o Bookser indica. Ou, eu estou me sentindo culpado porque eu só leio livros parecidos, só leio livros de romance, só leio livros eróticos. Então eu acho que rola muito uma culpa quando, no final das contas, a gente está falando de algo que deveria ser um lazer, um entretenimento, um momento de reflexão, de aprofundamento, inclusive um momento da gente mesmo, né? De nós com nós mesmos, um momento um pouco individual. Embora a discussão de literatura seja num conjunto, a experiência é muito individual, né? Naquele momento. Então, eu acho que é muito
rola muito essa reflexão, principalmente pra gente que tá criando conteúdo, pra saber, né? O que eu crio? Eu crio pensando no diferente e aí corro o risco de não dar certo? Ou eu crio pensando no que tá todo mundo, né, na tendência que tá todo mundo indo e acaba sendo só mais um, né? E às vezes não tem o impacto também que eu esperava ter. Enfim, são muitos questionamentos aí pra gente falar sobre. E você tá... Acho que principalmente no YouTube, né? Na questão de criação de conteúdo. Eu e a Elisa surgimos... Não, você começou no YouTube também, certo, amiga? Não, foi no TikTok. Foi no TikTok. Eu comecei no TikTok, só estou no TikTok praticamente, no Instagram. E é muito diferente a forma que o conteúdo é gerado e criado. E eu sinto um incômodo muito grande, porque... É muito difícil falar sobre livros de forma mais aprofundada no TikTok. Sim. Porque não faz sucesso. Livros curtos, vídeos curtos, vídeos rápidos. E não tem como você se aprofundar de verdade um livro, discutir um livro, fomentar essa discussão em 3 minutos, ou sei lá, 10 minutos, que seja. Sim. E eu sinto que pelo menos no BookTok, a relação das pessoas com a leitura ela é muito mais superficial. Porque você não consegue aprofundar de verdade. E eu acho que no BookTube... é mais diferente, né? Eu ainda vejo as redes sociais como complementares e não como substitutas, entendeu? E é exatamente por isso que eu não consigo me desvencilhar nem de uma nem de outra. Porque o YouTube ainda vai ser o lugar que eu vou preferir sempre conversar com calma, sem um roteiro muito desenhado, sem eu ter que estar muito preocupado com o tempo, com isso, com aquilo, eu tenho que capturar a pessoa em 3 segundos. No YouTube eu faço a minha introdução, eu divulgo as minhas redes sociais, né? Você conta alguma coisa, você dá um anúncio. As pessoas têm um comportamento meio de podcast, né? Que é esse comportamento de nem olho na sua cara. Isso também a gente precisa levar em consideração quando a gente cria pro YouTube. Do tipo, eu não preciso ter muito recurso visual, porque as pessoas provavelmente não vão olhar pra mim. As pessoas vão só me ouvir. Então, quanto máximo de conteúdo seja falado e menos mostrado, né? Ficar levantando toda hora, mostrando alguma coisa, no máximo uma capa de livro, é o ideal, porque é isso. A pessoa vai ficar meio irritada do tipo, peraí, deixa eu ver o que ele tá mostrando aqui. Que não, né? Então, o YouTube tem esse comportamento de podcast, de ser muito ouvido, mas é o lugar pra mim que eu consigo falar com profundidade sobre as coisas, né? No TikTok e no Instagram é onde eu acho que eu consigo ser mais divertidinho, ou fazer uma coisa mais rápida e tal, que chame para lá. Então, por exemplo, rolou a treta do filme do Assim Que Acaba, então você consegue no TikTok jogar uma semente ali da discussão, mas fazer a discussão de uma forma mais complexa no YouTube. Então, pra mim, hoje eu penso como coisas complementares. Mas eu vejo que essa parte, principalmente da literatura e do conteúdo que a gente faz pra rede social, principalmente pequena, eu acho que vai muito num lugar também de ansiedade. Acho que tá todo mundo mais ansioso, como, né, sociedade. E por estarmos mais ansiosos, a gente acaba, acho que, indo muito numa direção de consumir as mesmas coisas, porque aquilo nos dá um conforto de eu não preciso descobrir algo novo. Exatamente linkado no que a gente estava falando antes de começar a gravar, de as pessoas estão com um pouco de preguiça de gastar energia, né? Seja uma energia se surpreendendo, seja uma energia se decepcionando com algo, então ela acaba ficando dentro daquele mundo fechado. Mas eu acho que isso existe desde que o mundo é mundo, eu acho que faz parte do comportamento humano. A gente só tá vendo um adoecimento geral da sociedade mais acelerado por conta das redes sociais, e eu acho que isso se resvala na arte como um todo, sabe? É que um pode ser o espelho do outro, né? Quando a gente vai pensar até na geração que a gente tá agora. Quando a gente vai falar, por exemplo, até de modernidade líquida, enfim, de ver essa crescente de pessoas que não geram, enfim, tantas conexões, tudo é efêmero, tudo não cria tantas essas amarras, assim. Eu entendo também que as redes sociais, por exemplo, até que ponto as pessoas estão consumindo a mesma coisa, ou o que você falou do algoritmo, né? O algoritmo, por si só, ele vai entregar o mesmo. E eu acho que é toda uma massa que se junta, dando uma visão de como nós estamos nos comportando agora. Pode até ser um comportamento que vem de antes, porém eu acho que isso está muito mais intensificado, de certa forma. Eu tenho um pensamento, inclusive, que eu acho que é muito certeiro, no sentido que as pessoas, quando elas vão conversar com as outras, elas não estão escutando de verdade. Tipo, eu já tenho uma opinião pré-formada e eu só quero reforçar o meu próprio pensamento. Eu não vou estar aberto a possivelmente mudar de opinião frente a alguma coisa, ou até, por exemplo, um livro. Enfim, até por isso que surge aquelas brigas estratosféricas por umas coisas tão... Por nada. Exatamente. Justamente por eu não conseguir me abrir que o outro pode ser diferente. Né? Simplesmente não. Eu tenho essa opinião pré-formada e justamente por todo o conteúdo que chega até mim ser o mesmo do que eu penso, quando eu me deparo com um diferente,
quase que fosse um atrito impensável, assim. E as pessoas não conseguem ter uma discussão saudável. Por exemplo, tem uma grande discussão sobre o final de Tudo é Rio, da Carla Madeira, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho que quem já leu ou quem acompanha um pouco o meio literário sabe que tem uma discussão sobre o final. Que eu acho que no final das contas, e a própria Carla fala sobre isso, tudo isso é intencional, né? Essa discussão, esse livro, o final desse livro, ele gera um debate que foi intencionalmente colocado ali para gerar o debate mesmo, para que as pessoas reflitam sobre o assunto, conversem sobre. O problema é que eu sinto que as pessoas às vezes têm isso, de eu não estou realmente disposto a ouvir uma opinião diferente da minha, eu só quero que alguém corrobore com o que eu estou falando. A gente que é criador de conteúdo, muitas vezes a gente cai nessa furada, porque a gente fala pra muita gente e muitas vezes a gente tá acostumado a ouvir só pessoas falando ai, divo, amei, arrasou, maravilhoso, perfeito, é isso aí, não sei o que lá. E a gente, quando tem uma pessoa que fala assim, não, mas você não pensou nisso, você não pensou naquilo, também rola uma coisa do nosso ego, porque no final das contas é tudo uma grande questão de ego, né? Principalmente quando a gente tá falando de literatura de ficção, porque a gente tá falando também de realidade. Que é aquilo que eu sempre falo, a ficção, ela representa o comportamento humano do dia a dia. Então, quando a gente fala de ficção, a gente também tá falando de pessoas, de gente, de sentimentos e emoções, etc. E eu acho que rola esse preconceito que as pessoas têm de achar que elas já entenderam todos os prismas, que é uma coisa que eu fui desconstruindo muito em Clube do Livro. É uma coisa que eu faço hoje já há vários anos e me ajudou a... Por exemplo, é isso, eu terminei Impostora e eu não quero gravar um vídeo antes de fazer o meu Clube do Livro, porque eu sinto que eu preciso da opinião de outras pessoas, entendeu? Só a minha opinião nesse livro, acho que ela não vai ser suficiente. Eu quero conversar, quero colocar pra fora, quero ver o que as pessoas vão falar sobre o assunto, quero ver o que elas vão falar também pra gente construir junto um pensamento, sabe? Eu acho que isso é mais rico, mas eu acho que as pessoas têm um pouco de preguiça de gastar esse tempo de, eu quero entender melhor. Não, ela já parte do princípio de que o livro é ruim, de que a pessoa é doida, que escreveu aquilo, joga fora, qualquer pessoa que goste tá errada, né? Já tivemos uma questão dessa envolvendo o nosso querido Felipe Neto, mas já nos resolvemos. Tá tudo certo. Eu acho que tem dois motivos. Essa questão das pessoas não quererem ouvir opiniões contrárias ou até se ofender muito com opiniões contrárias de um trabalho que não é dela. Tipo assim, um livro, não foi você que escreveu. Sim. Por que você está tão ofendido a respeito de uma crítica de um livro? Porque, sei lá, eu acho que a gente meio que se identifica tanto com uma obra que a gente torna aquilo parte da nossa personalidade, quase. Então, uma crítica a um livro é como se fosse uma crítica a você. Sim. Ou quando você se identifica muito com o personagem, uma crítica ao personagem é uma crítica a você. Então as pessoas levam no pessoal. E isso prejudica o diálogo. E também acho que tem uma questão de entretenimento, sabe? Quando a gente consome alguma coisa pra entretenimento, a gente só quer a gratificação de ter o entretenimento, de ter aquela satisfação. Então, qualquer coisa que saia disso, a gente rejeita. Por isso que, tipo, o final aberto eu acho que é tão polêmico. Sim, porque não te dá gratificação. Você não sente aquela satisfação de ter o negócio finalizado, sabe? Sim. Eu acho que entra um pouco também na questão do próprio senso crítico, né? As pessoas deixaram de querer criticar ou pensar sobre as coisas. Eu quero uma coisa muito palatável, que seja fácil de eu entender a mensagem. A própria questão, eu penso no Tudo é Rio, gera um incômodo enorme. Não sei se você já leu. Não, mas eu sei que é bem polêmico. Gera um incômodo enorme, não vou dar spoilers também. Porém, é uma situação que de fato pode acontecer aqui no nosso mundo. É uma representação da realidade, mesmo que essa realidade não seja agradável, gera incômodo, mas o objetivo do autor é justamente esse, gerar incômodo. Então, eu vejo também uma grande quantidade de pessoas que quer o conteúdo mais fácil possível, que seja ali a moral... completamente às claras, sabe? A justiça social sendo feita na literatura. Exato, só que o nosso mundo não é assim. Pelo menos eu penso dessa forma. A gente sempre vai ter que ter essas construções. Claro que existe alguns autores que podem ir para um lado mais problemático da coisa, mas não é porque você está construindo um personagem de uma forma que o autor pensa assim, ou que o leitor que está lendo essa obra vai concordar com o que está acontecendo também. E eu acho que é isso que falta da crítica. É isso que eu acho que falta um pouco que se perdeu com o tempo. Eu não acho que ter senso crítico seja você ler um livro e refletir acerca da sua existência, e você ficar na rede, olhando pra cima e pensando. Não. Mas você conseguir justamente engajar com o texto, se questionar, pensar, não somente consumir o mais rápido possível, acabou, fechou, beleza. Próximo, next, dei um check aqui na minha lista no Goodreads e vambora. Mas, tipo, realmente tentar se conectar com a história além do que ela tá falando. Sim. Acho que isso falta, muitas vezes. É que é muito da massificação também, né? No sentido de, eu
se eu for por esse lado, talvez eu não vou conseguir consumir tantos conteúdos que nem eu queria. Sim, eu acho que, enfim, acontece também. E acontece muito. Por exemplo, eu enrolo pra ler o livro lá, A Vida Pequena. Uma Vida Pequena. Uma Vida Pequena. Porque é grande. Não é porque vai me fazer mal, entendeu? Não é porque vai me fazer triste. Mas é porque eu penso, cara, eu preciso ler mais. Eu preciso trazer muito conteúdo, eu preciso fazer muita coisa. E por isso, às vezes, que eu tento desmistificar isso na cabeça do leitor que não é criador. Que eu falo, cara, você não tem esse trabalho. Então aproveite que você não tem essa obrigação que eu tenho. E não se molde por conta disso, por tamanho de livro, por quantidade de livro. Aproveite que você tenha uma oportunidade de viver a literatura sem nenhum tipo de pressão e cobrança, entendeu? Porque o problema é que a gente cria as nossas próprias pressões e cobranças que não precisam. Você pode ler só o que você quer ler, ou você pode se desafiar, enfim. Eu sempre incentivo as pessoas a se desafiarem, mas é complexo mesmo. E tem um ponto também que eu acho que a gente, quando cria conteúdo literário, na grande maioria das vezes a gente está falando com uma pessoa jovem. Não necessariamente muito jovem, mas 30 menos. Normalmente o grande público tem até uns 30 anos, né? Exceto alguns outros influenciadores e tal, mas a maior parte da galera tem essa idade. E principalmente quando você é mais jovem ainda, menos de 20 anos, que também tem muita gente, eu acho que é um momento de construção de personalidade. E a gente vê uma representação do jovem na mídia, na televisão, no cinema, etc. Jovens, tipo os jovens do John Green, uma personalidade super definida e maduros e diferentões, e eles têm esse estilo e tal. E a gente sabe, gente, que na nossa adolescência, a grande maioria das pessoas não é assim. A gente tá perdido na vida. Descoladão. A gente, na verdade, se acha completamente um ET. Né? Acho que a grande maioria das pessoas se sentem um ET na adolescência. A gente ainda não entende nada sobre nada, a gente tá perdido. Então é muito mais fácil você cair nessas amarras do algoritmo, né? Quando eu era jovem, o algoritmo não existia. Então não era assim, a curadoria era feita realmente ou pela imprensa ou pelas pessoas, né, celebridades e artistas, etc., que eu gostava e que eu acompanhava. Hoje em dia, isso foi diluído em milhares, milhões de criadores. E, além de tudo, a gente tem um algoritmo que já faz o trabalho quase que do criador, né? Porque ele já vai jogando você pra essa galera. E aí o ponto é esse, o jovem não sabe muito bem o que quer ler, o que espera da leitura. Muitas vezes ele é jogado para um lado ou pro outro por causa dessas forças. Às vezes essas forças são capitalistas, não são necessariamente forças sociais naturais que aconteceram. Tem sim um empurrão ali do... A mão invisível do mercado. Exato, a mão nem um pouco invisível do mercado, digamos assim. Tem esse empurrão, assim, pega o jogo e faz assim, ó, zoom. Vai, a cabeça fica pra trás, o corpo vai primeiro. Acontece muito isso. E às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Acho que já trazendo um ponto aqui que eu tava falando com vocês, que era a coisa o BookTok criou novos leitores, mas criou novos leitores que não gostam de ler. Essa foi a frase que eu li no outro dia. E aí eu discordei dela exatamente pelo ponto que a gente trouxe aqui. Ele formou, sim, novos leitores, mas não significa que são leitores que não gostam de ler. Significa que são leitores que estão sendo empurrados por forças que estão acontecendo nesse momento, vai ler o livro do romance de capa colorida. Agora vai ler o livro da nova fantasia, assim, 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 que tem dragão, que tem poder, não sei o que lá. Agora vai romantasia, agora é erótico. Então, assim, a galera tá sendo empurrada. E é isso, é uma galera jovem entrando no mundo literário agora. Então, assim, a gente também não pode esperar que as pessoas vão entrar já com um super senso crítico de isso é bom livro, esse autor é bom, esse estilo, esse gênero eu gosto. As pessoas estão descobrindo o mundo agora. Então, assim, a gente vai ver essa quantidade enorme de jovens se descobrindo e errando e criando também e fazendo coisas certas e fazendo coisas erradas e tal. Mas é um momento de descoberta, que eles estão vivendo esse momento de descoberta ao vivo, online, né? Sendo filmados ou, enfim. A gente não, eu, vocês são mais jovens. Eu tive uma coisa um pouco mais de... Passei por essa fase mais offline e hoje que eu tô online, eu já me sinto mais seguro do que é a minha personalidade, do que eu gosto, entendeu? Então eu não acho que seja o book... Eu odeio essa vilanização do TikTok, sabe? Eu acho que se não fosse o TikTok, a gente não teria os eventos lotados que a gente tem hoje, os autores nacionais vendendo mais do que vendiam no passado. Só que é isso, é uma representação, é igual o pessoal fala, o Twitter o povo, é a representação de uma sociedade. É um reflexo. É um reflexo, independente da ferramenta, é um reflexo.
E a gente tem que aprender com o reflexo. Não adianta a gente tentar mudar esse reflexo achando que ele vai mudar de uma hora para outra. É entender o que é, e a gente que cria conteúdo, saber navegar e saber direcionar as pessoas pro que a gente julga que é legal, mas que também é o nosso julgamento. Significa muita coisa. Mas você acha que as pessoas estão abertas? Então, eu acho que talvez a maioria não esteja. E eu acho que o nosso maior desafio como criador, principalmente hoje, em 2024, que já tem muitos criadores, que isso já aconteceram há muito tempo, é desenvolver essa comunidade, desenvolver essa relação de confiança com o seu seguidor. Realmente, uma pessoa X, você tá rolando o seu TikTok e cair numa pessoa que você nunca viu na vida e o vídeo dela viralizar, ela falando de um livro tal, vai acontecer, mas vai acontecer bem mais raramente do que acontecia em 2020 e 2021. Né? Com certeza. Hoje eu acho que a galera já tá exigindo mais dos criadores. Então assim, eu quero saber de verdade. Você não tá ganhando dinheiro pra falar isso? Você não tá querendo agradar a editora pra falar isso? Você não... Realmente seu gosto é bom? Porque você me indicou livro que eu não gostei. Então eu acho que a galera tá começando a separar um pouco melhor o que eu gosto do que eu não gosto. E a gente como criador, a gente precisa ao mesmo tempo saber navegar isso tudo e se posicionar nesse meio e defender as coisas que a gente acredita. E também é aquilo, é uma coisa que eu venho tentando fazer, né? Mesmo quando eu leio uma farofona e cheia de problemas e relacionamentos tóxicos, etc., eu tento não levar para um lado de não leia. Eu tento levar para um lado de leia, mas saiba que isso aqui é um problema na vida real, tá? Então, assim, pode ler, pode rir, pode achar bizarro. Só não reproduza em casa. Aquela história, não tente isso em casa. Mas, se você quiser ler, vida que segue. Cada um tem livre-arbítrio pra isso, né? Eu percebo muito isso nos comentários dos meus vídeos comparados a 2020. Antes, parecia que eu estourava a bolha muito mais. Agora, eu estouro muito menos. Eu tô ali na minha comunidade. Então, pouquíssimos comentários você vê que são pessoas que estão fora da bolha. Eu falo bastante de fantasia, muito de fantasia mesmo. Então, de Brandon Sanderson, de Rebecca... Enfim, todos os que vão imaginar na vida. E aí, os comentários sempre são condizentes com o meu público. Sim. Assim, eu acho muito interessante. Tipo, dificilmente é uma coisa aleatória. Sim. Então, esse senso de comunidade tá muito forte. Sim. Agora, bem mais do que antes. Eu acho que os algoritmos mudaram também um pouco. Acho que é aquela outra discussão que a gente teve recentemente. O BookTok morreu, não morreu, blá, blá, blá. Eu acho que é um amadurecimento natural da rede. Acho que é isso. Em 2020, as pessoas estavam desesperadas por conteúdo. É isso, elas estavam desesperadas para esquecer da realidade. Então, qualquer vídeo, qualquer livro, qualquer filme, qualquer série, qualquer coisa que fosse minimamente interessante, a galera mergulhava e passava horas naquilo, porque tinha horas para passar naquilo, né? Hoje já não, então a gente sente que realmente as bolhas se intensificaram, porque é isso, dificilmente você vai encontrar alguém discordando de você dentro da sua comunidade. E isso tem um lado muito bom, mas tem um lado ruim, porque a gente volta pro algoritmo, pro problema do algoritmo, de só falar para as mesmas pessoas. E é por isso que eu tenho uma vibe, uma tentativa, que no passado já não foi muito bem identificada pelas pessoas, mas que eu acho que hoje já pegou, de não fazer muitos conteúdos identitários na cara, do tipo assim, livros LGBT, livros... Porque eu sinto que eu vou falar só com a minha bolha. Então, como eu preciso o tempo inteiro furar essa bolha, até porque é meu trabalho, então eu preciso de likes e views e etc., eu preciso estar sempre pensando estrategicamente como que eu enfio o legume, entendeu? Na boca da criança, sabe? Aí você vai, bota de um outro jeito, e bum, enfia um livro LGBT ali no meio, entendeu? E aí você vai falando das pautas importantes, etc. Porque é isso, quando a gente vai muito pesado em tópicos que exigem senso crítico, raciocínio e parar pra pensar em empatia, que é uma coisa muito difícil de desenvolver, a gente perde muito as pessoas nessa hora, porque as pessoas não estão com paciência ou disposição. Não estão, talvez nunca estiveram, mas é que agora na internet é isso, a gente tá vendo mais, né? As coisas estão mais na nossa cara, talvez. E um comportamento influencia o outro, aí todo mundo acaba meio que reproduzindo o mesmo comportamento de preguiça, de não quero, esse garoto não gosta de Acotaro, então eu não vou seguir ele. Tipo, isso. E eu acho que, no geral, as pessoas estão passando por uma exaustão crônica depois da pandemia. Vocês estão com essa impressão? Sim, com certeza. Então, acho que isso também influencia a forma que a gente consome conteúdo. Você vai querer ver um vídeo de 1h30 falando sobre um livro que você odiou? Vai. Se for dormir em casa, sim. Mas o livro que fala sobre, sei lá, um tema super pesado, tal. Não, eu vou querer ver um vídeo que tem bom humor. Amiga, que é o que você faz. Se você tiver uma polêmica,
pessoa assiste quantas horas for, tá? Ah, isso é verdade. Porque lembra daquela Justo. mulher do Who the Fuck Did I Marry no TikTok, que era um vídeo, uma série de 50 partes que ela fez de 10 minutos cada, onde ela conta toda a história do marido mitomaníaco dela, e eu assisti 2 vezes inteira, e eram 8 horas de vídeo. Eu traduzi tudo isso no Twitter e deu sei lá quantas. Nossa. Eu lembro que viralizou. Então, assim, esse é um outro ponto, talvez, que a gente possa depois refletir, que é a galera está cada vez mais interessada em confusão, barraco, treta, polêmica. Aí entra no entretenimento, não é no negócio da reflexão. Exato, não entra na reflexão. aí Eu quero a fofoca. entretenimento. Eu não quero nem refletir, eu quero a fofoca, me dá fofoca, nomes, marcas, endereços. E aí, quando você quer falar de um livro bom, você tem que fazer uma... Não, vocês não vão, sabe? Tem que ser um teatro, tem que fazer uma surpresa, não pode botar a capa do livro, tem que gritar, tem que chorar, tem que botar uma palavra em caps lock. É assim, pra você capturar as pessoas hoje, tá sendo um desespero muito maior. E aí você tem que falar, peraí, o que tá acontecendo de confusão no mercado? Qual é a polêmica da vez? O que eu vou escrever na capa do vídeo que vai... Isso hoje tá pior do que era no passado, entendeu? Acho que no passado já era, sempre foi difícil, mas acho que agora tá bem mais complexo. Acho que até por conta da quantidade de conteúdos que a gente tem hoje, pra você conseguir criar um destaque, mas eu acho que é um ponto muito interessante também, porque a gente fica tentando analisar justamente o que você trouxe foi perfeito. O comportamento, como as pessoas estão, enfim, agindo, mas é uma coisa que imediatamente não vai ser possível mudar. Sim. E é uma coisa que realmente vai com o tempo, enfim. E o que a gente pode fazer enquanto criador de conteúdo é isso, é como a gente consegue se adaptar a essa realidade para conseguir alcançar essas pessoas. Sim. E ao mesmo tempo eu tô sentindo um movimento de volta pra conteúdos mais longos, mais calmos, pro BookTube. Eu tô sentindo vocês também? Sim. Com certeza. Sim. As pessoas estão se cansando desse formato de vídeos curtos, rápidos, blá, justamente porque eu acho que cansa, porque é aquela coisa, né? Altos níveis de cortisol na sua cara. Assim, a pessoa sendo exagerada sobre todos os livros que ela lê. E aí a galera quer voltar àquela Esse é o ideia melhor de ter livro um da minha diálogo. vida. Conta pra, tipo, tudo. Esse é o melhor livro da minha vida. Cada semana é um. Mas eu também acho, voltando até no nosso tópico do anti-elitismo, eu também me preocupo com a galera que critica quem gosta de livros mais profundos mesmo. Quando entra nessa vibe do tipo, ai não, mas é chato, ai não, mas eu não quero, ai não, tá se achando, ai não, quer fazer uma coisa que ninguém tá afim de discutir, ou que isso aí não é relevante, entendeu? Por exemplo, isso, quando a gente fala de literatura com diversidade, ai, será que precisa? Ai, mimimi, ai, lá vem a militância. Tem muito ainda disso, né? Esse ranço muito grande, embora na literatura a gente tenha uma galera mais progressista do que em outros nichos, aleluia, mesmo assim a gente ainda tem muita gente que tem ou esse comportamento de eu quero ser um leitor e qualquer coisa que seja muito fútil não é leitura. E o outro que, eu quero ler o meu conteúdo erótico, o meu hot, o meu nacional romanção, clichê, enemies to lovers, etc. E, tipo assim, se você tentar indicar pra pessoa alguma outra coisa, acho que você vai gostar disso aqui, a pessoa também já não quer, entendeu? Só leio o livro com hot. Tá vendo? Mas tem hot. Tem hot. Babel tem hot? Tem escrito conteúdo adulto atrás, senão eu não leio. O que você viu da resenha esses dias? Foi de Babel ou foi de Guerra da Papoula? Foi de Guerra da Papoula. Eu até fiz um vídeo de 10 minutos falando sobre isso. Porque, eu comecei a ver várias críticas super negativas do livro, que pareciam que a pessoa tinha lido com um filtro sobre os olhos. Aquele filtro justamente de, é uma romantasia. Sim. Então ela falou, nossa, porque o romance foi muito mal desenvolvido. Que romance? Nem tem romance no livro. Não era esse o Ou tipo, mas a personagem é muito chata. Ela é muito chata. No final do livro ela fica super mimizenta. E a gata passa por uns 15 crimes de guerra e comete outros 5. Assiste Crianças Mortas. Ela ficou chata. Chatíssima. Por que será? Aí eu fiz um vídeo justamente sobre isso, sabe? De conseguir separar as coisas. Tipo, gente, não é uma fantasia que foi feita pra isso. Vamos ter senso crítico. Separa as duas coisas. É aquela frase de nem tudo é feito pra você. As coisas não são feitas pra você. E isso é uma coisa que eu aprendi, principalmente quando eu trabalhava em televisão, porque muitas vezes a gente ficava nessa coisa de vamos fazer um conteúdo sobre bastidores da TV? E aí alguém falava assim, gato, só quem tá interessado nisso é você, que trabalha com isso. As pessoas de verdade já perderam interesse nisso, entendeu? Então, a gente precisa, principalmente a gente que cria conteúdo, a gente precisa o tempo inteiro fazer esse exercício de, peraí, eu quero assistir isso ou todo mundo quer assistir isso? Ou várias pessoas querem assistir isso? Porque a gente cai muito na cilada de eu assistiria. Beleza, você vai assistir, mas você trabalha com isso. Não adianta só você assistir, as pessoas têm que querer também, né? Ou então, talvez as pessoas não vão querer assistir, mas eu posso levar por um lado, arrumar de um jeito que deixe do jeito que as pessoas querem assistir.
Então, achar essa linguagem é complexa porque a gente está em constante mudança. Acho que também isso é que eu falo, né? A geração Z de 2020 já não é mais a geração Z de 2024. A galera já envelheceu 4 anos, faz muita diferença para você estar muito jovem. E já tem uma outra galera chegando aí nos 15, 16, 17 anos, entrando nesse mercado. E assim, a gente já... Daqui a pouco a gente vai ver a nova mudança. A nova geração alfa vai ser uma outra coisa. A gente vai falar, meu Deus, eu nem me acostumei com a Z ainda. Eu já nem aprendi direito a Z, já tenho que ir pra outra. Então, assim, acho que o nosso trabalho como criador de conteúdo e principalmente navegando nesse mundo agora, a gente precisa se conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Primeiro ponto. Mais do que conhecer o nosso público, a gente precisa se conhecer. E a gente precisa ser muito claro e transparente com o nosso público, para que eles conheçam a gente também. Por isso que de vez em quando eu gosto de botar um vlog, uma farofa, falar da minha vida e tal. Porque eu sinto que é importante para que as pessoas me conheçam, para que elas entendam por que eu gostei daquele livro. Porque eu vim desse lugar, porque eu tenho esse histórico, esse background. E aí a pessoa talvez possa se identificar comigo e falar, eu acho que eu vou gostar porque eu também tenho um perfil, penso dessa forma também. Então é isso, a gente precisa se conhecer pra gente levantar as nossas bandeiras que são importantes e meio que ajudar a conduzir essa galera, não pra chegar no Machado de Assis, entendeu? Acho que não é esse o objetivo, ou não deveria ser. Mas eu acho que é ir desenvolvendo esse raciocínio lógico mesmo da galera, do tipo, legal, esse romance é interessante, mas e esse romance aqui que fala de divórcio? E esse romance aqui que fala de filhos? E tentar ir aprofundando as pessoas nesses tópicos, entendeu? Mesmo que você vai ler um romance, tem uns romances mais pesados, umas coisas mais complexas, entendeu? Você não precisa ler sempre a mesma coisa. Acho que sair um pouco dessa visão meio algorítmica de Da tudo. bolha. E é até interessante porque a gente também ajuda a nossa audiência a construir sua própria identidade, aí descobrindo novos livros, novos gêneros, né? Enfim, a gente faz esse processo também. Muitas vezes eles estão na idade disso mesmo, de se entender, de se enxergar. E a literatura é uma grande ferramenta para essa formação de personalidade, de valores, caráter, etc. Acho que também a gente esquece um pouco dessa importância que a ficção tem, né? Eu acho que é sempre um equilíbrio, justamente como assim, toda leitura tem esse papel também de entretenimento, que você citou, a gente não pode esquecer disso, mas não pode esquecer do poder da literatura quanto ferramenta. Todo mundo fala também, o livro pode ser uma arma, enfim, ele pode construir nossos pensamentos, nosso caráter até, de certa forma, assim. É o que a gente fala de novo, da gente poder ter proximidade com realidades que não necessariamente são as nossas. Sim. E, enfim, desenvolver empatia, desenvolver um monte de coisa que no nosso próprio dia a dia talvez a gente não tivesse contato. Sim. Uma pergunta, muito genuína, assim. O que vocês acham dessa tropificação que tá acontecendo nas... Não sei se esse é um termo que eu posso usar. Bonita essa palavra. Tropificação. Eu fiquei assim, tropificação. Ai, depois eu entendi o trope. Não sei se posso falar esse termo. Mas o que vocês acham? Vocês acham que é algo que é prejudicial à literatura em si, à nossa experiência como comunidade? É prejudicial à nossa produção de conteúdo, à sua produção de conteúdo? Eu acho que entra um pouco no sentido de sempre buscar as mesmas coisas. De novo, acho que é um reflexo e uma busca ao mesmo tempo, os dois. Ao mesmo tempo que faz as pessoas quererem sempre buscar os mesmo tipo de livro, com a mesma narrativa, faz também... Nós, enquanto criadores, é o que a gente citou um pouco, né? A gente fica um pouco cansado de consumir e de criar os mesmos conteúdos. De, às vezes, nem acreditar no seu próprio conteúdo que você está criando, mas porque você sabe que é o que vai entregar. Então, tem esses dois lados. Mas também como a gente alcança essa audiência? E tem muita coisa para além da tropificação. Eu vejo no próprio rede de vídeos curtos, assim, muito do que viraliza é aquela coisa, sei lá, você tá fazendo uma dancinha, você tá parado, você coloca uma frase de efeito, uma música, e é isso, conteúdo, enfim, que vai ser entregue. Geralmente é uma cena de livro hot, tipo assim, ele jogou na parede, colocou a mão não sei aonde, né? É um absurdo. Assim. E não que seja errado, assim, de novo, né? A literatura pode ser entretenimento também. Mas eu acho, pelo menos a forma que eu enxergo o mercado, é justamente as pessoas cansadas. Vem muito também de querer saber qual é o influenciador que eu confio, qual é o influenciador que eu não confio, quem tá falando a verdade, quem de fato lê o livro. Às vezes vem até nessa pergunta, né? Eu não acredito nem que a pessoa lê o livro. Então, tem todas essas questões que eu acho que elas se conectam. E eu acho que, assim, é também muito natural. A gente, às vezes, olha para o mercado literário como se fosse um mercado à parte do resto do mundo. E, assim, em todo o mercado isso acontece. Você vai ver no mercado de maquiagem, vai sair uma base, todo mundo vai falar da base. Não é só um ou outro criador. Então, vai sair um livro novo da Colleen Hoover, todo mundo vai falar do livro da... mas tá todo mundo falando...
Tá, porque é o assunto do momento. Ou a pessoa quer saber o que é pra poder conversar sobre, e ela tá curiosa, ou ela quer surfar na onda e ela vai pegar pra ler pra poder falar sobre e surfar nessa onda. Mas é um comportamento humano natural. A gente tende a seguir tendências. Por isso que existe moda, né? Existe o próprio conceito de influência, né? De influenciador de conteúdo. É isso, é meio que essas ondas que as pessoas vão entrando. Às vezes a gente entra uma, não entra na outra. Quando eu penso em trope, muito particular, eu detesto. Porque eu sou uma pessoa que não sei se é meu ascendente em aquário, mas eu enjoo das coisas com muita facilidade. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de me apegar a coisas muito específicas. Então, eu quero ler um drama familiar, e daqui a pouco eu quero ler um thriller, daqui a pouco eu quero ler um nacional, não sei o quê, daqui a pouco eu quero ler um Rafael Montes, entendeu? Aí eu quero ler um livro. Então, assim, eu não gosto dessa coisa de... A gente já é nichado, nicha mais ainda, entendeu? Eu só leio romance, eu só leio sci-fi, eu só leio isso. Pra mim não funciona. Mas eu sei que tem gente que é muito ligada em, por exemplo, thriller. E aí o canal é muito sobre thriller ou sobre terror, né? E aí eu acho que é isso, é a individualidade de cada um tem que ser dessa forma mesmo. E é por isso que eu falo, essa individualidade é a construção da nossa marca como criador, né? Porque no final das contas somos empresas, ainda mais quando a gente trabalha com isso, ou não exclusivamente, mas isso já gera alguma renda pra gente. Então é uma marca, e essa marca precisa ter uma cara, e a cara somos nós. Então é importante que a gente seja muito claro e honesto e realmente a gente se conheça, né? Aquilo que eu tava falando, para que você não entre numa de vender um conteúdo que não é você de verdade, porque depois você não sustenta aquilo. E as pessoas percebem. E eu gosto de olhar a minha vida literária linkada à minha vida no canal, porque eu vejo isso, as minhas mudanças, entendeu? Há 7, 8 anos atrás, eu não estaria lendo uma Isabel Allende. Eu estaria tipo, que preguiça. E eu não era novo, eu tinha, sei lá, 27, 28 anos já. E eu não tava com preguiça de ler um livro desse. Hoje, eu tô em um outro lugar, porque muitas coisas aconteceram. Assistam um vídeo que saiu no meu canal falando sobre isso. Em algum momento, eu não sei em que momento vocês estão ouvindo isso. A nossa vida na internet, ela não tem datas, eu não sei. Mas é isso, a gente vai... Eu acho legal de ver essa mudança em mim sendo representada nos livros que eu leio e gosto e hoje dou valor e tal. Então eu meio que incentivo as pessoas a também fazerem isso, sabe? Será que você hoje está realmente com a mesma cabeça, com os mesmos pensamentos que você tinha 5, 6 anos atrás? Entendeu? Eu acho que essa reflexão, porque às vezes é isso, você fica cansado, e aí ao invés de você entender que existe um mundo literário enorme, você acha que a literatura não é pra você. Não, tá mais do mesmo, são só as mesmas coisas. Mas então sai do algoritmo, sai da bolha, vai procurar fora da bolha, né? Foi até uma temática recente porque as pessoas, todos os livros estão iguais, né? E, de novo, essa parte do todos os livros estão iguais chama capitalismo, né? Que é a parte do capitalismo que ele entra na arte. E se é isso aqui que tá bombando, vamos mandar fazer 250 livros nessa temática, porque é isso que vai garantir o nosso sustento aqui. E que eu também não criminalizo, porque é aquilo, muitas vezes são esses livros que fazem a editora conseguir ter caixa para publicar livros nacionais, para publicar livros mais nichados, mais específicos, que vão vender 1000 unidades, não vão vender 100 mil. Então, é realmente um universo, um cosmos bem complexo, como todos, né? Mas... eu acho que você tem que saber a possibilidade, pelo menos eu penso dessa forma, da gente também promover que as pessoas parem para refletir sobre isso, porque Sim. Eu acho que essa questão do momento faz muito sentido, até porque enquanto seres humanos a gente está em constante mudança, a gente nunca se permanece uma coisa só, justamente essa reflexão, a pessoa que eu era 5 anos atrás não é a pessoa que eu sou agora, hoje, o que eu li há 5 anos atrás não é o que eu leio hoje, e imagino que o que eu vou ler daqui 5 anos vai ser completamente diferente também. Então, se você se abrir a possibilidade, já é uma questão. Talvez agora você não tenha interesse por esse tipo de livro ou outro tipo de gênero, mas ter essa possibilidade em aberto é sempre interessante, ao invés de você já se recusar e falar que, não, é chato, é isso, é aquilo. Por vezes você está criando uma opinião, uma visão disso que só vai te manter afastado de conhecer algo que você pode gostar. Uhum. A literatura o exercício da literatura é como se fosse um exercício físico mesmo. Quanto mais desafiador é o negócio, mais você ganha um condicionamento, né? Você ganha disposição, você ganha força de paciência, energia, né? Entendimento. É isso, eu fui conseguir ler Machado de verdade, né? Porque eu li Dom Casmurro quando eu era jovem, mas eu só consegui
realmente entender o hype do Machado aos 35 anos de idade, entendeu? Eu demorei esse tempo todo, mas pra mim acontece. Foi importante que demorasse pra mim, pra que hoje eu leia e fale, nossa, tem muito mais a ver comigo do que tinha na minha adolescência. Talvez se eu tivesse me forçado na adolescência, eu talvez tivesse moldado algum aspecto meu da minha personalidade, eu teria alcançado essas coisas mais cedo. Mas, gente, pelo menos eu alcancei, entendeu? A gente tá numa corrida? Eu não alcancei com 15, mas eu alcancei com 35, e daí? Qual é o problema? É igual, tipo, quando teve uma polêmica num tempo atrás. Desculpa, já vou trazer várias polêmicas pra cá, prejudicando as meninas. Não, pode trazer. O endereço é meu. Do Lucas Lima, né? Que é ex da Sandy. Eles adoram fazer. O homem é o ex da Sandy, porque a Sandy é a mais famosa. Exato. Ele fez um vídeo que era, tipo, ele pediu pra vários influenciadores indicarem livros pra ele. Porque ele falou... até aí tava muito legal a ideia. Eu livros pra ler até os meus 40 anos de idade. Vou fazer 40 anos e tem vários livros que eu não li ainda. Pedi ajuda pra fazer uma lista de leitura. Foda, legal, maravilhoso, que legal. Só que aí, qual que é a forma que ele envelopou o negócio? É uma vergonha eu fazer 40 anos e não ter lido esses livros. Aí gente, eu já por quê? bom, aí você pegou todo o negócio positivo e jogou no lixo. É por isso que eu falo, muitas coisas, muitas ideias, elas não são inteiramente ruins ou inteiramente boas. Elas são mal trabalhadas, entendeu? Então, e às vezes a forma destrói o conteúdo, entendeu? Então, assim, não tem motivo nenhum de se ter vergonha. E aí ele ficava, livro tal, nossa, Conde de Monte Cristo, que mico eu não ter lido esse livro ainda. Tipo, cara, o que você quer dizer pra sua base de seguidores que provavelmente nunca leram Conde de Monte Cristo? Que bolha é essa que você vive? Tá vendo como é uma bolha extremamente elitizada de você acreditar que todo mundo, aos 40 anos, já leu Conde de Monte Cristo. Tipo, gente, você mora no Brasil. Acho que nem se você morar nos Estados Unidos, você poderia achar que uma maioria de pessoas assim já leu isso. Então, legal que você quer ler até os 40. Acho interessante, acho ótimo. Também quero. Mas eu não colocaria como que vergonha quem não leu, entendeu? Porque é realmente muito excludente. Aí você cria um negócio que você não precisa. Você cria uma rivalidade, uma guerra, uma pressa nas pessoas, que é isso que afasta as pessoas da literatura. Eu não vou conseguir vencer essa batalha, então eu já vou desistir. Me lembra muito uma conversa que a gente teve. Você uma vez disse pra mim assim, eu fico muito ansiosa às vezes, porque eu fico pensando na quantidade de livros que eu tô lendo por mês, e quantos meses tem no ano. E quantos eu vou viver? Exatamente. Foi isso que ela falou. E quantos anos eu vou viver? Ou seja, quantos livros que eu vou ler na minha vida? Eu fiquei, gata. Uma planilha, estatística. Exatamente. Tô morrendo de tal data, de tal ano. Aí eu inseri aqui essa lista de livros que eu preciso. Só sobraram 20 agora. Só sobraram 20 slots. Que é isso? Mas eu acho que era um momento que eu tava muito dentro das redes sociais, assim. E no momento que as pessoas estavam consumindo muito. Que é aquela coisa que sempre volta, que é um saco. Mas justamente, tipo, a quantidade de leituras do mês importa. Eu acho que teve uma época que as pessoas estavam influenciando muito no sentido, você tem que ler o máximo possível. Não é o momento que a gente tá agora, mas é o momento que a gente tava, principalmente na pandemia. Enfim, eu acho que eu entrei muito nessa brisa um pouco. Mas... Nessa pira, né, amiga? É uma pira. Mas hoje em dia, inclusive, como a gente tá em constante mudança, eu vejo, tipo, a quantidade de livros que eu li esse ano. Que apesar de produzir conteúdo não é o meu trabalho principal, enfim, eu tô lendo numa velocidade um pouco menor, mas antes eu me cobrava muito, eu me comparava muito. Pra quê? Tô me comparando com quem, justamente. E eu passei a consumir conteúdo de uma forma mais calma e pra refletir mais e pra realmente pensar naquele livro. Eu sei que, tipo, é uma experiência minha, nem todo mundo precisa fazer assim, mas eu tô explorando a literatura de uma outra forma. E isso tem sido positivo. Pode ser que daqui a um ano não, foda-se, vou ler 100 livros no ano, mas no momento agora eu tô tranquila, tô lendo aos poucos, tô deixando a obra me impactar e pensar sobre essas obras e tentar trazer análises, enfim, psicológicas dos livros que eu tô, pelo menos os que cabem, né? E tem sido bom, tem sido positivo, assim, eu acho que tudo diz momento, né? E pra que a gente tá lendo, afinal de contas? Eu me pergunto muito isso, essa questão de, quantos livros que eu vou ler? Meu Deus do céu, eu tô lendo muito devagar. Eu preciso consumir tal livro, que vergonha não ter lido esse livro. Mas por que você tá lendo? Qual que é a ideia? Por que você tá lendo? Tem um livro que vai sair agora em dezembro, que eu tô doida pra ler, que é o Wind and Truth, que é o 5º livro de Stormlight Archive. Ele vai ter, acho que, 1.344 páginas. Então, eu tô na metade de Rhythm of War, que é o livro que vem antes, que também tem 1.400 páginas. E aí eu pensei, poxa vida, né? Eu queria tanto reler tudo,
tudo? Porque eu não lembro. Não lembro. Eu não tô nem pra ler a primeira vez, quanto mais assim. Eu pensei, vou reler, mas eu pensei, cara, eu vou demorar 3 meses pra reler o primeiro livro só, o primeiro e o segundo, assim, pô, não vou perder esse tempo. Mas aí eu fiquei me julgando ao mesmo tempo, assim, qual que é o problema de reler livro, gente? Qual é o problema? Quando eu era mais nova, eu relia todos os livros que eu tinha, então, os meus livros favoritos, se vocês são assim também, eu lembro tudo do livro, porque eu reli 5 vezes. E os que eu leio atualmente, ou, sei lá, nos últimos 5 anos, eu nunca mais reli. Então eu não lembro. Ou eu lembro, assim, coisas muito vagas. Até com filmes, né? Com filmes acho que a também. gente chegou a falar sobre isso, que teve uma época que a quantidade de conteúdos que a gente tinha não era tão vasta, assim. A gente tinha que esperar, sei lá, o filme aparecer na TV, ver o horário ali que ele ia rodar, ou a série. A gente não tinha esse acesso fácil de ir no streaming colocar no horário que eu quisesse. Mas muitas vezes eram os mesmos filmes, então você assistia a mesma coisa, porque era o conteúdo que você tinha pra consumir, e isso fixava muito mais na sua cabeça. Hoje em dia, que a gente tá com sei lá quantas séries saindo no mesmo dia, na mesma semana, filme, e é livro, e é conto, e é um monte de coisa. A quantidade de conteúdos que a gente não tem a capacidade de processar essa quantidade de informação, inclusive, é muito mais fácil a gente esquecer. Apesar de eu estar achando que a memória realmente está ruim, eu acho também que não tem por que eu ficar me cobrando de não estar lembrando de certas coisas ou não, porque olha a quantidade de coisas que eu consumo hoje, é muito diferente. Você não leu só uma vez? Como é que você vai lembrar tudo? Exatamente. Você leu uma vez? Não é um filme da Disney que eu assisti 50 vezes quando eu era criança. Não, eu não vou lembrar de qualquer coisa. Pode ser um reality bobo, pode ser uma coisa super complexa, um livro super complexo. Eu não vou lembrar de todos os detalhes, eu não vou lembrar nem o nome dos personagens quando eu acabar com ele. Provavelmente eu vou terminar e quando eu vou falar no meu canal, eu já tenho que... Peraí, como é que é o nome dos personagens? Eu vou jogar na Amazon pra ver a sinopse e falar. Então, assim, eu acho que a gente entra muito nessa pira também de que as coisas precisam ser pra sempre. Elas precisam ser definitivamente incríveis o tempo inteiro e tal. E hoje, principalmente quando eu organizo as minhas leituras, eu gosto muito de separar esse espaço do meu clube do livro, que eu tenho com os meus apoiadores, porque é um lugar ali que, primeiro, é um livro que eu não decido, eles é que decidem absolutamente tudo, e aí, nessa coisa deles decidirem, eu descobri vários livros incríveis que talvez eu não tivesse pego naturalmente para ler, que é por isso que eu falo que é a grande graça do clube do livro, né, que é você ter uma oportunidade de se desafiar, né, é um dos desafios mais simples de você fazer, e ao mesmo tempo eu tirar essa mentalidade comercial que às vezes a gente ganha quando trabalha com isso. Do tipo, eu vou ler esse livro, mas será que esse livro vai gerar um conteúdo legal? Será que as pessoas estão curiosas por ele? Será que ele tem um assunto que vai gerar uma discussão interessante? Entendeu? E aí você já começa a pegar no livro pensando no conteúdo. Pensando como produto, não como uma arte. Sim. Exato, pensando em não como eu, pessoa física, só pensando como pessoa jurídica. E aí isso é ruim, porque eu já não consigo ler tanto assim, nessa velocidade toda, por muitas questões, e não é nem por questão de tempo, é mais por uma questão da minha cabeça mesmo. Então eu tenho que ser muito esperto com as coisas que eu pego pra ler, porque é um projeto disso, é um clube do livro daqui, é outro clube do livro agora, é não sei o quê. Então assim, é um trabalho que você pega ou outro, então eu preciso ser muito estratégico, é por isso que eu fico com medo dos livros grandes, entendeu? Porque a gente fica nessa coisa de, mas peraí, eu preciso ter conteúdo. E aí eu leio um livro de 1000 páginas, eu vou gerar o mesmo conteúdo do que se eu ler um livro de 200. Entendeu? No final das contas, é o mesmo conteúdo, assim. Mesmo tamanho de conteúdo, vai dar os mesmos views, talvez o de 200 vai gerar muito mais views do que o de 1000. Quantos views teve aquele do conto do chuveiro? Exato. Exatamente. Então, assim, depois quando acabar aqui eu vou contar uma fofoca, mas vocês não vão poder saber agora. Então, assim, eu acho muito... É muito difícil pra mim também conseguir desconstruir isso na minha cabeça, de a literatura, ela precisa ser o meu entretenimento também, pra depois ela ser o entretenimento das pessoas que me assistem, né? Senão fica uma coisa meio desconjuntada, mas... É que quando trabalha também, você tem que pensar muito nessas outras variáveis, né? Faz muito sentido. É aquele ditado, trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada na sua vida. Mas eu vou te falar, eu tenho desconstruído também isso. Eu já falei essa palavra acho que muitas vezes hoje, não sei. Eu sou uma pessoa muito desconstruída. Mas eu venho mudando um pouco essa mentalidade, porque eu tava numa noia há uns anos atrás, de cabeça, assim, de deixar também ser tudo indo muito pro ego. Perdi um trabalho, aí acabar muito. Não sei o que, acabar muito. Porque o vídeo não foi tão bem como eu imaginava. Meu TikTok não tá bombando, não tá crescendo. Eu dei uma modificada um pouco nesse pensamento também, porque eu sinto que... gente, sabe? A gente vai fazendo de tudo um pouco e alguma coisa vai dar certo, sabe? Alguma coisa vai funcionar. E então, assim,
tentar também se desvencilhar dessa lógica sempre muito agressiva de fazer muita coisa o tempo inteiro. E entender que eu assumi que é parte da minha vida. O meu trabalho é falar sobre livros. Eu sou privilegiado pra cacete de poder falar isso, né? Tipo, quantas vezes eu ia trabalhar e pensava, putz, hoje eu só queria ficar em casa lendo. Eu não queria ter que me arrumar pra sair pro trabalho. E hoje eu consigo. Então, porra, por que eu vou criar um problema? Entendeu? Se eu tenho um negócio que eu sempre quis, então a gente também precisa sair do automático. E isso é difícil. Essa coisa de sair do automático, de já entrar no buraco de cara, que é uma coisa que muitas vezes o nosso cérebro empurra a gente pro buraco. Essa coisa de, peraí, será que eu tô indo pro buraco porque eu tenho motivos pra ir pro buraco? Ou eu estou indo pro buraco de forma meio que automática? Então, é meio que ir moldando controlando um pouco o seu cérebro do jeito que dá, pra entender que hoje a minha vida é essa, o meu trabalho é esse, eu abri a minha vida pessoal como forma de trabalho, embora eu não mostre muito da minha vida também pessoal, mas o suficiente para que as pessoas me conheçam, e viver mais em paz com isso. Então acho que eu tô começando a chegar num lugar de não ficar muito nessa onda de não posso amar o meu trabalho porque meu trabalho é uma coisa que eu gostava, agora eu não gosto mais, sabe? Sim, e a gente tem uma pressão muito grande também de fora. De novo, capitalismo. Tudo volta ao capitalismo. Eu tava pensando nisso também, mas eu falei, vou falar de novo. Eu vou falar pra você, amiga. Eu vou militar. A gente tem essa pressão de fora de que a gente sempre tem que ser produtivo, de que a gente tem que ver pelo trabalho, de que a gente tem que ganhar dinheiro, de que a gente tem que ser, sei lá, the next big thing, né? Tipo assim, a gente tem que sempre estar no topo. E aí isso gera uma ansiedade muito grande também. Então, qualquer coisa que, entre aspas, falhar, não necessariamente a sua conta não crescer da forma que você queria, é falhar, porque às vezes é só tempo, muitas vezes você demora alguns anos, enfim, tempo mesmo pra você crescer, às vezes não é o momento, o seu conteúdo não tá ajustado pro público que você quer atingir e tal, e isso gera uma ansiedade absurda, então a gente tem que desvencilhar um pouco disso também. É difícil, porque muitas pessoas precisam desse sucesso lógico. Pra viver, claro, Sim. né, a gente tá falando de trabalho, mas ao mesmo tempo, isso acaba meio que sendo um paradoxo, porque às vezes você fica tão preocupado que o negócio não flui. Sim. É o que eu acho que entra de novo de você se colocar numa corrida imaginária de vida, de objetivos, de pressão, de onde você consegue chegar e, de novo, né? Não necessariamente. Você tá no seu próprio ritmo. Inclusive, tanto com a questão do livro, muitas coisas assim eu me cobrava quando eu tinha 20 anos, hoje eu tô com 26. Pra eu já conquistar tudo, pra eu já ter casa, pra eu já ter isso, pra eu já ter aquilo. E, cara, eu só tinha 20 anos, sabe? Não tem por que ser assim. E hoje eu olho pra onde eu tô, cara, eles de 20 anos estariam muito felizes. Não é uma corrida, é uma maratona. Não acaba nunca, inclusive. Mas é isso, a gente... Quando a gente é jovem, principalmente... esse é o legal de você ter mais de 30. Você não tem mais de 30 também, né? Não, eu tenho 27. Então, vocês são muito novinhos. O bom de ter mais de 30 é que você consegue olhar pro você de 20 e enxergar assim, putz, eu era meio tonto, né? Porque eu não sabia muita coisa e eu vivia nessa pressa achando que a vida, o mundo vai acabar amanhã. O mundo não acabou amanhã, talvez amanhã acabe mesmo, porque a gente agora tá em ebulição global, né? Então a gente não sabe. Mas assim, quando a gente tem 30, a gente fala, no mundo não acabou. Eu vivi os 20 anos numa corrida desesperada, querendo ser adulto, querendo ser isso, quero ser sênior, quero ser promovido, quero ser lá, eu quero ser chefe, eu quero lá, eu quero morar sozinho, eu quero ter carro, eu quero viajar. Você começa a construir um monte de coisa como se fosse uma mega corrida, passa muito rápido. Você vive sempre em função da próxima data. O meu aniversário, o Natal, o Carnaval, uma viagem, as férias, não sei o quê. Quando você vê o ano acabou, aí o outro ano acabou, aí o outro ano acabou, aí você chega nos 30, aí você fala, putz, acho que agora dos 30 aos 40 eu vou tentar ser um pouco diferente. Porque você já viu que não adiantou nada você ficar naquela noia, naquela pira de, meu Deus, o mundo vai acabar. A gente tem que entender que a gente tá vivendo os nossos melhores anos. Né? A gente não tem como garantir que a gente vai viver muito mais do que a gente já viveu, inclusive, né? Por questões óbvias e práticas. A gente já tá agora numa discussão sobre de viver e morrer e etc, etc. Mas eu acho que é exatamente isso. A gente vive... O sistema já empurra a gente pra correria. E o nosso próprio cérebro, ele se condiciona. Então, assim, às vezes a gente não... No que a gente não precisa correr, a gente quer correr também. Então, assim, no seu trabalho, você vai ter que correr. Você tá ganhando um salário, tem um contrato, tem que entregar. Você vai ter que fazer o que tiver que fazer, ou até o momento que você falar, passou dos meus limites, eu vou sair e vou achar outra coisa. Mas na sua vida pessoal, gente, não. Nas suas leituras. E a gente tem que saber impor esses limites. Até com os nossos amigos, as pessoas que estão em volta, de falar, não dá, eu não tô com essa disposição, eu não tenho esse tempo, eu não quero...
Em nós mesmos, E porque E não fala não pra necessariamente gente a nossa também. cabeça pensa coisas que são reais ou Exato. coloca uma urgência que é real. Né? Exato. Com certeza. A gente cria. Às vezes a gente tem 3 coisas pra fazer e a gente acha que são 300. Aí a gente faz as 3 e fala. Nossa, era isso? Era isso, porque a gente sempre complica muito. Pelo menos a gente. Eu ansioso, né? Eu Não sei, também. Pois é, a gente que não é, né? Da nossa idade, então. Quem não é? Bom, Paulo, prazer gigantesco ter você aqui com a gente. Foi incrível conversar com você, poderia conversar ainda mais horas e horas. Exatamente. E eu ia falar horas e horas e horas. Tem muitas partes. Eu ia ficar aqui. Muito obrigada pela Foi conversa. muito bom te receber. Obrigado. Espero que você tenha gostado de ter Eu participado. quero vir no cenário finalmente, Salvador, pra conhecer. Obrigado, Sempre gente. bem-vindo. Se quiser voltar mais vezes, Eu fica à volto. vontade. Eu volto. Muito obrigada por ter assistido, pessoal. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Também acompanhe as redes do Paulo. Por favor. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.